Obrigado por assistir mais um episódio da Hexagon TV. Eu sou sua host, Fernanda Carpes. E hoje vamos discutir uma nova maneira de fazer colheita inteligente de cana-de-açúcar com Alexandre Alencar, da Hexagon Agriculture. Alexandre, você poderia começar explicando brevemente o que é o Agron Logistics? Antes de nós falarmos sobre Agron-Logistics, é importante a gente contextualizar o que é a plataforma Agron, na verdade. A plataforma Agron é uma solução completa que a Hexagon Agriculture está desenvolvendo para cobrir todo o ciclo de produção de cana-de-açúcar. Ou seja, a gente começa desde o planejamento de plantio, na verdade, desde o planejamento de contratação de terras, preparação de solo e plantio, chegando até a outra ponta, quando a gente faz a entrega da cana-de-açúcar para a produção industrial, para armazenamento e distribuição do açúcar e álcool que são produzidos com essa matéria-prima que é entregue. O Agron Logistics é uma parte dessa solução. Então nós temos, basicamente, ele está focado na parte central desse processo. Ou seja, desde do processo de planejamento de colheita, né, quando são definidos as datas de execução da colheita em cada uma das fazendas, em cada um dos talhões. Então você faz um planejamento otimizado, onde se define a época ideal de colheita, que resulte no melhor resultado, no melhor custo-benefício para a empresa. E com esse planejamento você inicia a safra, você acompanha esse planejamento ao longo de toda a safra e segue por toda a cadeia logística de transporte da cana-de-açúcar do campo até a usina. Então, o Agron Logistics, então, a gente pode resumir como sendo a solução completa do processo de CCT, corte, carregamento e transporte de cana-de-açúcar. Bom, os elementos que compõem o Agron Logistics, uma verticalização da solução, eles partem desde o planejamento otimizado, então nós temos soluções para a parte de gestão, soluções para a parte de planejamento e otimização do plano de safra, então são soluções mais gerenciais, que são utilizadas mais a nível dos gestores da empresa, até a parte mais operacional, que são as atividades executadas em campo. Então, nós temos um completo conjunto de ferramentas e componentes, como computadores de bordo, sensores, gadgets de identificação de carretas, de identificação de carga de cana, que são utilizados de forma conjunta para gerar essa solução completa de CCT. Um ponto muito importante da gente realçar nessa solução é que toda a solução ela trabalha de maneira integrada. São módulos cada um tem a sua função específica dentro dessa solução, porém eles trabalham de maneira integrada de forma a sempre estar gerando a melhor programação que resulte no melhor resultado e na maior eficiência possível para os nossos clientes. Em resumo, eu diria que o Agron Logistics é essa a ideia, um CCT completo, uma solução completa de CCT, de ponta a ponta, para atender as necessidades do planejamento, operação, controle e gestão do processo de corte, carregamento e transporte das usinas de açúcar. Você poderia falar um pouco sobre a evolução desse projeto e de outros projetos que estão sendo desenvolvidos para o setor? Okay. O nosso roadmap para os próximos anos ele é bastante intenso. Nós temos várias frentes de trabalho já previstas e mapeadas, nós temos um roadmap traçado para pelo menos 3 anos de atividade de desenvolvimento, que irá levar a nossa aplicação, essa plataforma Agron, para um patamar de excelência bastante elevado. Eu vou dar exemplo de algumas itens e funcionalidades que estão previstos dentro desse roadmap. Por exemplo, uma parte muito importante é a parte do embarcado, que tradicionalmente, os sistemas embarcados que rodam nesses computadores de bordo são responsáveis mais pelo controle operacional, pela aquisição de informações, pela gestão local das atividades. Uma grande tendência que existe hoje no mercado, e a gente vê fala bastante sobre Cloud Edge, né, as duas pontas aí do processo, é levar inteligência para as pontas do processo. Então, essa é uma grande meta que nós temos no nosso roadmap, é incorporar inteligência, incorporar decisões locais dentro dos computadores de bordo. Os computadores de bordo não vão ser mais simples coletores de dados. Eles passarão a interferir no processo de forma ativa. Então, com base em sensores ópticos, com base em diferentes tipos de capacidades de percepção de como o processo está sendo executado, esses computadores de bordo vão poder corrigir a operação no momento da execução, de forma a você permitir ter uma qualidade maior e um aumento de eficiência da operação no campo. Então, isso é uma frente de trabalho bastante intensa que nós planejamos desenvolver nos próximos anos. Uma outra camada da aplicação que também existe um roadmap bastante interessante é nós utilizarmos as informações estatísticas das operações executadas, usar as informações de histórico das operações,
para poder desenvolver modelos de predição inteligente em relação ao que deve acontecer no futuro com uma atividade, com uma operação, dadas condições semelhantes a que a operação está sendo executada naquele momento. Então, por exemplo, uma aplicação muito importante e com potencial de retorno imenso para o setor sucrocoleiro é a predição de manutenção e parada de veículos. Coletando os dados de sensores dos equipamentos, por exemplo, dados como RPM, velocidade, temperatura, pressão de óleo, nós podemos fazer uma correlação inteligente entre a chance de haver uma quebra desse equipamento e as condições de execução no momento. Então, com esse modelo inteligente já treinado dentro do próprio computador de bordo, quando uma máquina estiver chegando próxima do momento de risco de quebra ou risco de parada em função de algum desgaste que a máquina já deve estar sentindo, o sistema dará um alarme para o operador ou até mesmo para o gestor, informando que aquele equipamento está próximo do momento de fadiga. Então, nesse momento, a empresa vai ganhar o que com isso? Ela vai poder antecipar a execução da manutenção, de forma a você não perder tempo com uma máquina parada por quebra. Então, você consegue antecipar uma manutenção, executar uma manutenção preventiva e reduzir esse período de parada em função dessa antecipação. Então, isso é um tipo de exemplo de utilização de Big Data, utilização de Machine Learning dentro da nossa aplicação, para transformá-la numa aplicação mais proativa, no sentido de poder analisar o processo e dar sugestões e direcionamentos para o operador e o gestor, no sentido de ele conseguir corrigir uma ação, antecipar e reduzir o tempo de parada. Porque hoje o principal objetivo dos nossos produtos para os nossos clientes é o aumento de eficiência. Então, o aumento de eficiência está diretamente relacionado com a redução de tempo de parada e o melhor aproveitamento do investimento que foi feito na máquina. Então, é em cima disso que a Hexagon sempre trabalha, no sentido de prover ferramentas com qualidade que permitam que o nosso cliente extraia cada vez mais valor dos ativos do qual ele fez investimento. Muito legal. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença. E para mais informações sobre o Agron Logistics, acesse hexagonagriculture.com. E para mais episódios, Obrigado. acesse hxgnTV.com. Obrigada.